Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Up to Date, o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz, e no Up to Date você já sabe, a gente tenta trazer a ponta da inovação, o que as principais empresas estão fazendo, o que as principais marcas estão desenvolvendo, elaborando, sempre no sentido de gerar insights, dar aquela oxigenada, trazer novas ideias que você possa aplicar na empresa onde você está trabalhando, na sua carreira, no seu próprio negócio, ou seja, ajudar nessa inovação e também deixar você bem informado com as principais notícias, tudo que há de mais importante que está acontecendo nesse universo dos negócios, do marketing, da tecnologia e da inovação. Por isso a gente traz sempre aqui toda segunda-feira uma nova edição do Up to Date. Hoje tem bastante coisa legal pra gente comentar. Vamos falar de Uber, vamos falar de redes sociais, com TikTok aí aplicando algumas mudanças na Europa. A gente vai falar de conteúdo gerado por IA, um tema que não sai aqui da pauta do Up to Date, porque saiu mais uma pesquisa mostrando aí sobre o percentual de conteúdo que já está circulando por aí dentro de uma determinada plataforma social, mas a gente vai ver que isso se aplica com certeza também a outras plataformas. E vamos falar da dona Sony desenvolvendo aí um portátil para concorrer com o Nintendo Switch. A gente vai recomeçar essa guerra pelos consoles de videogame portáteis. Então tem muita coisa bacana. Continuem com a gente que tem bastante coisa legal. Bom, para a gente começar, acho que uma primeira nota rápida é sobre a Uber, porque saiu uma matéria essa semana, eu vi lá no B9, com isso aqui, ó. Uber cria opção para motoristas femininas na França. A Uber está lançando uma opção para passageiras escolherem motoristas mulheres em Paris. A iniciativa permitirá que as usuárias escolham apenas motoristas mulheres na capital francesa. A nova modalidade chega para tentar resolver uma dor antiga do serviço, mas esbarra em um problema estrutural do setor. O texto é lá do pessoal do B9, como de costume, minha gente. Todos os links ficam na descrição do episódio para que você possa conferir esse conteúdo original. Se você está ouvindo no formato em áudio, vai lá na descrição do episódio que tem todos os links que servem de base aqui para a nossa pauta. Se você está assistindo o programa em vídeo pelo YouTube, também na descrição do episódio tem todos os links aí para vocês conferirem. Vamos para o texto aqui lá do B9. A funcionalidade Uber by Women toca em questões sensíveis sobre segurança e representatividade feminina no setor de transportes por aplicativo, mas também levanta debates sobre segregação por gênero nos serviços. Também existe uma questão estrutural. Apenas 3% dos motoristas Uber na França são mulheres, cerca de 1.500 condutoras. Esse número limitado já indica o principal desafio da iniciativa: tempos de espera potencialmente mais longos devido à baixa oferta. E aí vamos para um outro trecho aqui do texto do B9. A iniciativa já gera debates nas redes sociais, com alguns questionando se a segregação por gênero é a melhor solução. É engraçado que isso aqui está vindo como uma novidade, mas eu achava até que já havia opção semelhante a isso, porque eu vejo que é um problema aqui no Brasil, né, que é a realidade que a gente conhece e possivelmente um problema de uma realidade global. Qual é o grande ponto, né? Qual é o X da questão aqui? O Uber é uma plataforma prestadora de serviço. Só que por ser uma empresa de tecnologia que não é responsável direta pelos motoristas, eles não são funcionários da Uber, ela só conecta as pontas, ela muitas vezes quer se comportar como outras big techs, por exemplo, empresas que comandam aí grandes plataformas sociais, como Meta, como TikTok e tantas outras que existem. Só que no caso dela, há uma questão ali da qualidade percebida pelo serviço que está intimamente ligada a como ela gerencia
essa questão dos motoristas e da qualidade desses motoristas, da maneira como eles se comportam. É óbvio que a empresa tem uma série de iniciativas nesse sentido, mas pelo menos aqui no Brasil a gente viu a qualidade do serviço decair muito, assim, nos últimos anos. Então, o Uber, que era um sinônimo de boa prestação de serviço, a ponto de virar até piada, as pessoas fazerem piadinha de como os motoristas de Uber eram prestativos, hoje você vê que a coisa decaiu bastante. Na maior parte das vezes, o que se falava, né, antigamente dos taxistas, o que se reclamava da postura, da conduta dos taxistas, é justamente tudo que se reclama hoje da conduta e da postura dos motoristas de aplicativo. E até com algumas situações que mostram talvez um agravante nesse sentido, porque a gente vê, principalmente para o público feminino, às vezes uma preocupação muito grande. Já vi casos onde o motorista que é colocado ali na foto do aplicativo e a pessoa que chega dirigindo o veículo são pessoas totalmente diferentes, os veículos estão em condições muito precárias, quer dizer, então acho que no geral a Uber perdeu bastante daquela percepção de qualidade e de entrega de serviço de ponta ali que se tinha no início, e a coisa, principalmente aqui no Brasil, tá bem rasteira. Como eles estão mais preocupados ali com o volume do que com a qualidade da entrega, com a proposta de valor, era natural, até esperado, que isso acontecesse. Mas aí quando você vê iniciativas dessa natureza, eu acho que são iniciativas válidas, porque realmente, e isso acontecia também na época lá dos táxis, né, de você ter situações de assédio, de desrespeito, quer dizer, na verdade, assim, isso a Uber está falando lá na França, que com certeza a realidade brasileira aqui tende a ser bem pior, assim, bem mais agressiva até em alguns aspectos. Então, eu acho que a empresa deveria estar mais preocupada e ser gerenciada com uma visão de prestadora de serviço e não como uma visão de plataforma digital, que é o que eles vêm, como eles vêm se colocando até hoje. Porque, na realidade, eles são, independente do modelo de contrato ali que se tenha com os motoristas, eles são uma empresa de prestação de serviço. Quando eles se colocam como uma empresa de plataforma digital, é como se fosse uma rede social que eu digo, olha, quer dizer, e esse é um papo que a gente está vendo, a gente tem acompanhado, que a chave já está virando, quer dizer, as empresas tendem a ser cada vez mais responsabilizadas pelo conteúdo que é postado ali, mas até então o discurso que prevalecia era assim, olha, eu só entrego a plataforma, mas eu não sou responsável por aquilo que as pessoas publicam nessas plataformas. E da mesma forma, a Uber, como plataforma digital, tentava se colocar de uma maneira que, olha, eu entrego a plataforma, mas eu não posso me responsabilizar por toda a conduta que acontece ali dentro do carro, porque afinal de contas é um particular que está prestando um serviço. Ela não está errada 100% nesse olhar que ela está tendo pelo serviço, e também não cabe à empresa resolver os problemas de insegurança, os problemas sociais, ou os problemas de violência de qualquer natureza, ou qualquer tipo de crime que ocorra, né, ali enquanto alguém está usando aquele determinado serviço, mas no final das contas a marca é dela. Então essa ideia de eu sou a plataforma, não vou mesmo me envolver, ou o meu envolvimento vai até aqui e daqui para lá eu não vou, eu acho que é uma postura muito equivocada. Não sei se a nova funcionalidade, que acho que deveria ser expandida para outros territórios, e talvez eles estejam olhando para a capital francesa como um beta teste ali, para depois, de repente, expandir isso para outras praças. Então, acho que é uma iniciativa interessante, mas acho que além dessa iniciativa, no geral, a Uber deveria ser muito mais criteriosa e de repente dar algum tipo de orientação, treinamento, ter critérios mais rígidos até para monitorar o que os motoristas estão fazendo. Já visto o que acontecia aqui no Brasil, que virou notícia também há um tempo atrás, sobre a questão dos motoristas não quererem ligar o ar-condicionado e cobrarem a parte para ligar o ar-condicionado, que é um absurdo total.
mas que a galera vinha fazendo. Eu ando pouco de Uber, então não sei, mas eu vejo muitos carros andando por aí com a janela aberta, então eu acredito que eles continuem mantendo essa prática e a empresa não está conseguindo ou não está se importando em fazer nada para coibir o mau comportamento. Então, para ser isso, eu acho que está no mesmo patamar ali do que era o serviço de táxi tradicional, e por isso a Uber ganhou tanto espaço lá no começo, quando ela se mostrava ali com uma entrega realmente de muito mais valor agregado. Aí eu acho que a gente tem um problema. Então, a despeito de qualquer polêmica aqui, eu acho que é uma besteira essa polêmica de segregação por gênero. Não é, porque a gente sabe que obviamente o homem estando ali e a mulher como passageira, a situação é uma, né? Se o homem não é assediado se a mulher for a motorista, né? Mas a mulher muitas vezes fica intimidada ali e é assediada sim pelo homem sendo motorista, e tem que ouvir uma série de piadinhas, quando não é desrespeito mais afrontoso, assim, mais direto. Então assim, a gente sabe que acontece. E se acontece lá em Paris, a ponto deles criarem uma nova modalidade, o que acontece aqui no Brasil? Que dirá aqui no nosso território? Que tipo de barbaridade não acontece ali dentro? Então, eu não olho como um problema a questão do novo serviço, mas acho que, no geral, a Uber deveria se posicionar muito mais como uma gestão de serviço e não simplesmente como uma gestão de uma plataforma. E aí, como gestão de uma plataforma, ela cria soluções dentro da plataforma, mas acaba não atacando o problema principal ali de frente. E aí, óbvio, né, ela faz isso porque ela não quer ter esse vínculo com os motoristas. A grande questão é essa. Mas então que pelo menos crie uma filtragem ou mais barreiras de entrada para garantir, ou mais mecânicas ali de fiscalização para garantir que os eventuais condutores ali, ou condutoras também, com qualquer tipo de mau comportamento, não só em relação às mulheres, mas mau comportamento no trânsito e mau comportamento na direção ali de maneira geral, que isso seja punido de uma forma mais rigorosa. E aí, de novo, né, a plataforma vai ganhar só no volume? Será que a coisa não se perde, não foge da proposta de valor original? Então tá aí um desafio para Uber enfrentar daqui por diante. Uma segunda nota que eu tenho aqui, na verdade as duas próximas notas têm a ver com redes sociais. A primeira delas é sobre TikTok. E aí acho que algumas semanas atrás a gente falou sobre a Austrália querendo proibir acesso às redes sociais para menores de 16 anos. Agora é TikTok na Europa, porque saiu isso aqui, ó. TikTok bloqueará filtros de beleza para adolescentes europeus. O TikTok deve proibir que adolescentes europeus usem filtros de beleza que alterem suas características faciais. As mudanças fazem parte de um esforço para mitigar o impacto na saúde mental dos adolescentes. Reportagem da Fast Company. Vamos lá para o texto. A gigante chinesa TikTok anunciou em um comunicado à imprensa na última semana que as restrições a filtros de beleza serão aplicadas a todos os adolescentes no continente europeu. Não se aplicarão, é claro, a filtros projetados para serem óbvios e engraçados, aqui texto da própria nota, como, sei lá, adicionar orelhas de animais ou exagerar de forma cômica ali em certos atributos, mas a gente sabe que existem outros filtros que melhoram ali a aparência da pessoa. Isso já foi muito discutido, inclusive, né? E aí, voltando aqui para o texto da Fast Company, no entanto, o mesmo não pode ser dito de efeitos de embelezamento muito comuns na plataforma. E aí eles citam aqui alguns exemplos, como o tal do filtro Bold Glamour. Segundo a reportagem aqui, esses filtros foram criticados por perpetuarem padrões de beleza irrealistas. As novas implementações anunciadas durante um fórum de segurança na sede europeia do TikTok, em Dublin, também incluem a expansão das descrições dos filtros para especificar o que eles mudam nas imagens quando são
aplicados. As mudanças do TikTok são uma resposta a um relatório da organização sem fins lucrativos de segurança online infantil Internet Matters. O estudo contou com o apoio, inclusive, do próprio TikTok. E esse relatório mostra que os filtros embelezadores contribuíram significantemente para uma visão de mundo distorcida, no qual imagens aperfeiçoadas por tecnologia acabam sendo normalizadas. E aí, voltando aqui para o texto, muitas vezes as crianças não conseguem distinguir entre uma imagem alterada e uma imagem inalterada por um filtro. O relatório descobriu também que os adolescentes enfrentavam pressão social significativa para aparecerem de uma determinada forma no ambiente online. E descobriu-se que os filtros tinham um efeito desastroso na autoestima e aumentam consideravelmente o risco de problemas à saúde mental. Só para contextualizar, aqui o TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais em todo o mundo e, de acordo com números do Business Insiders, crianças entre 11 e 17 anos passam cerca de 2 horas por dia no TikTok, tornando-o a plataforma de mídia social mais utilizada por esse perfil de público. 2 horas por dia, na média, né? A gente sabe que, em geral, tem pessoas aí que usam por muito mais tempo. Mais uma vez, a questão do público infantil dentro dessas plataformas, eu não vou me estender nesse assunto, porque a gente já falou sobre isso aqui outras vezes. Como eu disse, há alguns episódios atrás a gente falou sobre a nova restrição lá na Austrália e na Europa, que a gente já tem o Digital Services Act, a gente já tem uma mudança de legislação que vai pegar muito mais pesado em relação às regras, ao controle de acesso para essas plataformas. E aí, nesse caso, o próprio TikTok já está se movimentando. Resta saber assim, se ele não aumenta a restrição e o controle no acesso, no login ou no cadastro de novos usuários, não adianta que ele não vai conseguir manter o controle para os filtros. Então, o que a gente espera que esse controle de fato seja mais significativo. Como as coisas estão apertando, né, essa legislação está ficando mais e mais rígida lá na Europa, vamos ver se dessa vez a coisa vai ser efetiva, mas como a gente já trouxe aqui inúmeras vezes, de fato, o uso dessas tecnologias, desses filtros, para fins de embelezamento, para criar uma imagem ali que corrige determinados aspectos do visual da pessoa, tem um impacto, com certeza, na percepção da própria pessoa, dos outros. A gente já sabe que tem um problema aí de saúde mental, que é muito agravado pelo uso extensivo, pelo acesso contínuo a essas plataformas, e as crianças e os adolescentes tendem a ser o público muito mais afetado por isso. E daí essa mudança é bem-vinda, mas de novo, né, resta saber se vai ter uma prática efetiva, porque se eu não estou controlando quem acessa, quem se cadastra, eu também não vou ter como controlar quem está utilizando os tais filtros de embelezamento artificial, por assim dizer. Acho que boa parte do público aí adulto também gosta de usar esses filtros, né? Então, sorte da galera que TikTok só está proibindo, por enquanto, os adolescentes, porque muita gente aí ia ficar sem postar fotos se tirarem o acesso a esses filtros. Mas vamos lá, ainda no campo das redes sociais, tem uma pesquisa que saiu mostrando que mais de 50% do conteúdo publicado no LinkedIn foi provavelmente gerado por inteligência artificial. Aí tem matéria aqui do Tecnoblog, com base num artigo que saiu na Wired, e também material do Gizmodo, todos os links na descrição do episódio. Vamos lá para o texto. Uma pesquisa realizada com milhares de textos em inglês no LinkedIn mostra que a maioria foi escrita por inteligência artificial. O estudo avaliou 8.795 postagens com mais de 100 palavras publicadas entre janeiro de 2018 e outubro de 2024. 54% desses textos são provavelmente gerados por IA. A pesquisa foi realizada pela startup
Originality AI, que desenvolve ferramentas de detecção de conteúdo criado por sistemas de inteligência artificial generativa. O resultado da pesquisa foi divulgado, como eu disse, pela revista Wired. O próprio LinkedIn, que é de propriedade da Microsoft, fornece no seu plano Premium uma ferramenta de IA para aprimorar publicações, perfil e mensagens diretas. Segundo o John Gilhan, CEO da Originality AI, o salto de publicações de texto gerados por IA ocorreu no início de 2023, quando o ChatGPT começou a se popularizar. A IA generativa da OpenAI foi lançada no final de 2022. O crescimento de textos supostamente gerados por IA foi de 189%. E aí, esse supostamente, por quê? No momento, a tecnologia não é capaz de garantir com precisão se um texto é ou não criado por IA. Por isso, eles são apontados ali como provavelmente gerados por IA, e não com 100% de certeza. Em resposta ao caso, o LinkedIn disse que não analisa, óbvio, se os textos foram ou não escritos ou editados por inteligência artificial. Porém, a plataforma afirma que tem ferramentas para detectar textos de baixa qualidade e duplicados, que podem indicar que foram feitos por um sistema. Nesses casos, a rede social corta o alcance da publicação. Bom, também outro tema que a gente já citou por aqui em inúmeros outros programas, a ideia do conteúdo sintético. Com certeza, se esse mesmo tipo de pesquisa for aplicado em outras plataformas, vão verificar que a quantidade de conteúdo sintético também é grande, não sei se mais que 50%, mas talvez não no YouTube, TikTok, porque o vídeo gerado por IA ainda é um pouco mais restrito, mas um pouco, a coisa está caminhando para se tornar massificada também. Agora, texto e foto, o Instagram já está cheio já de coisa gerada por IA e fica muito evidente porque é muito na cara ali, Poucas coisas são bem feitas o suficiente. Tem alguns perfis que trabalham isso já propositalmente, então tem um muito legal que faz umas versões do filme como se fosse aqueles filmes de ficção científica dos anos 70, então o camarada pega e dá uma reimaginada em alguns clássicos do cinema com aquela estética dos anos 70, que é muito legal, e aí tá óbvio ali que é um negócio gerado por IA, a intenção não é esconder, mas tem muita coisa feita ali, fake, e feita para ser fake, que é apenas para gerar conteúdo de uma forma mais automatizada. E aí também essas plataformas estão inundadas de conteúdo sintético. Numa plataforma como o LinkedIn, onde espera-se que as pessoas ali estejam postando coisas de caráter profissional e relevantes, isso ainda mais potencialmente perigoso para a plataforma. E aí eu entendo que a ideia de você, pelo menos originalmente, a ideia de você se conectar a pessoas era assim, eu vou me conectar com um camarada que é fera em determinado assunto e quero ouvir o que esse camarada tem a dizer sobre aquele assunto. A ideia de eu seguir um profissional ou seguir um estudioso em determinado tema, a ideia de eu seguir esses formadores de opinião era essa. A ideia nunca foi de que todo mundo falasse, que todo mundo projetasse ou produzisse conteúdo, mas é o que está se tornando hoje. Então, por isso mesmo, essas plataformas estão se tornando cada vez mais insuportáveis. O LinkedIn é um exemplo clássico aqui, embora seja uma plataforma ainda boa para você criar networking, para você criar contatos ali, estabelecer parcerias e pontes com outras pessoas e outras empresas, mas no geral ela já perdeu e muito aquele senso de ser uma plataforma de network e virou uma plataforma de oba-oba, todo mundo com sua própria conversa fiada ali falando para ninguém. Então é um negócio insuportável. Eu estava ouvindo um episódio, inclusive da galera lá do B9, do Braincast, falando sobre a ascensão do Blue Sky agora no último mês. E fica muito evidente assim que, por exemplo, o Blue Sky, que se pretende ser um substituto lá para o Twitter/X, já que a plataforma em si se afundou cada vez mais, se afundou agora de vez, aparentemente, mas ele só consegue ter um ambiente suportável enquanto o número de usuários ainda é pequeno, porque a hora que a massa chega ali, você tem muita gente falando e se colocando, e além do mais agora com inteligência artificial, que é fácil para qualquer um criar qualquer tipo de conteúdo e postar ali,
sabe, vira um negócio realmente insuportável e, de certa maneira, ingerenciável também. Por isso eu acho que os esforços de moderação de conteúdo, embora eles sejam importantes, é importante que todas essas plataformas tenham moderação de conteúdo, mas eles não conseguem ser efetivos porque é algo ingerenciável. E aí, quando eu tenho mais da metade de uma plataforma que deveria ser de uma plataforma de relevância profissional e mais da metade desse conteúdo é provavelmente gerado por IA, né, e isso tende a aumentar, cada vez mais a massa desse conteúdo caminha na direção da irrelevância total. E se caminha para a direção da irrelevância total, é a plataforma em si que, no final das contas, perde relevância também. Então, acho que esse programa, na verdade, está monotemático. Tirando o último tópico aqui, que é da Sony, né, a gente está falando de plataformas digitais. E da mesma forma que a Uber, lá no começo que eu falei do programa, perde a relevância porque a sua proposta de valor se deteriora cada vez que você permite que mais e mais motoristas ruins, né, incompetentes assumam ali o volante e sejam os responsáveis direto por essa prestação de serviço com o teu cliente. Da mesma forma nas plataformas sociais, embora eles sejam preocupados ali com o engajamento e com a venda de anúncio, a venda de publicidade, mas quanto mais conteúdo irrelevante eu tenho, quanto mais blá 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 fica a plataforma e mais pasteurizada ela fica, pior, porque a médio e longo prazo eu vou ter menos gente olhando para aquilo ali. Eu mesmo sou um que hoje acesso cada vez menos o LinkedIn. Ainda acesso? Acesso, mas cada vez menos. Facebook, então, acho que eu perdi até o acesso. Troquei de celular recentemente, perdi até o acesso. Instagram eu olho ainda um pouquinho, não é? Mas, sabe, eu tenho consumido muito mais o Threads por conta das notícias. Eu acompanho ali o noticiário pela rede de microblogging. Mas sim, o caminho para essas plataformas, quanto mais elas se abarrotarem desse conteúdo sintético que diz nada para ninguém, né, mais elas vão caminhar nesse sentido da irrelevância. E aí eu acho que a gente tem que chegar num modelo ali do meio termo. Nem a mídia fechada, como era tradicionalmente, né, onde só aquele canal ali, só o detentor do canal falava, mas também nem a mídia aberta 100%, como é hoje, onde todo mundo fala e todo mundo publica qualquer porcaria e a coisa dana para esse cenário aí que a gente tem visto atualmente. Uma coisa até que eles falam nesse episódio do Braincast, assim, como eram os fóruns, antigamente cada fórum tinha o seu moderador, né? A ideia de fóruns ali, divididos por temáticas, por assuntos, pode ser uma ideia interessante, mas de qualquer maneira, aí sim, a essas empresas não interessa porque eles não têm a capacidade de monetizar a publicidade se o público tiver todo departamentalizado em infinitos grupos que seriam os fóruns ali de discussão. Então fica muito mais difícil vender publicidade e monetizar em cima disso. Por outro lado, se a gente caminhar para uma internet mais descentralizada, esse poderia ser um caminho bastante interessante, porque aí cada unidade ali, cada fórum daquele tem sua própria equipe de moderação, e aí você decide quem passou dos limites, quem não passou dos limites. Mas assim, o problema na essência permanece. Cada vez que eu tenho grande volume de usuários, que é necessário para monetizar por meio da publicidade, eu tenho esse descompasso em relação ao conteúdo que é produzido. E aí o quanto aquilo ali se torna mais e mais irrelevante, porque vira aquele conteúdo qualquer coisa que as pessoas estão postando loucamente para tentar ganhar um pouquinho de atenção. Temos que pensar num meio termo ali, num novo modelo, mas deixamos isso para os especialistas, vamos acompanhar aqui para ver como é que é. De qualquer maneira, mais de 50% das publicações do LinkedIn, aquele camarada que postou ali aquela reflexão bonita sobre o mercado de trabalho, sobre a vida corporativa, sobre como ele construiu a carreira dele, possivelmente foi a IA que escreveu toda aquela baboseira ali que ele está despejando no seu feed. Então vamos ficar atentos. E, de novo, né, isso não está restrito apenas ao LinkedIn.
possivelmente em todas as demais plataformas a gente está vendo efeitos semelhantes. Pode até outras plataformas podem até estar mais avançadas em relação a isso. Olha aqui, para a gente fechar, tem a questão da Sony. Porque saiu isso aqui, uma reportagem da Bloomberg. Sony trabalhando em um portátil para brigar com a Nintendo e se preparar para a concorrência com o Xbox. A Sony está trabalhando em um console portátil para jogos do PlayStation 5, para rivalizar com o Switch, que vem dominando esse cenário desde 2017. Rumores indicam que a própria Microsoft também estaria desenvolvendo protótipos de consoles portáteis, coisa que a gente já citou aqui no canal, inclusive em episódios do Coin2Biz. Vamos lá para o texto da Bloomberg. A Sony está nos estágios iniciais de desenvolvimento de um console portátil que permitiria jogar seus jogos de PlayStation 5 em qualquer lugar. O produto visa expandir o alcance da Sony e competir com a Nintendo no mercado de jogos portáteis, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg. Outra ameaça também seria um potencial console portátil da Microsoft. O dispositivo portátil da Sony provavelmente está ainda há alguns anos de ser lançado e a empresa pode decidir não colocá-lo no mercado, disseram as pessoas, as fontes ouvidas pela reportagem. A Sony está fora do mercado de portáteis há bastante tempo. Linhas como o PS Vita e o PlayStation Portable foram descontinuadas há mais de uma década. Então vamos lá. Quem escreveu essa reportagem aqui, acho que talvez não entenda tanto assim do mercado de videogames. Eu acho que é perfeitamente plausível que, de fato, a Sony esteja pensando em um novo console portátil. De fato, o Switch fez muito sucesso, faz ainda muito sucesso. A Microsoft também estaria trabalhando nisso. Existem rumores muito fortes de que a Microsoft estaria olhando para o sucesso do Steam Deck e estaria justamente pensando nisso, fazer algo semelhante para ter o Xbox ali e o seu Game Pass rodando nativamente num aparelho portátil. Então é mais do que natural, seria mais do que natural que a Sony também estivesse olhando para isso. No entanto, quando eles falam aqui do dispositivo para rodar jogos do PlayStation 5, aí eu acho que é um exagero. A Sony já tem o PlayStation Portal, que inclusive foi um hardware muito questionado. O PlayStation Portal, ele não roda os jogos, ele é um dispositivo para você streamar os jogos do seu PS5. Então você já tem um PlayStation 5, você compra o Portal para streamar os jogos que estão rodando no teu PlayStation 5 na telinha ali do Portal. E ela, em gerações passadas, também nunca teve um portátil que fosse equivalente ao seu console da geração que estivesse em evidência. Então, na época do PSP, ele estava alguns passos de hardware, de poder de fogo ali abaixo, se eu não me engano, na época do PlayStation 2. Depois, com o PS Vita, ele também era um hardware que não estava equivalente ali ao PS3, que se não me falha a memória, acho que era isso, né? O PS Portable com o PlayStation 2, o PS Vita na geração ali do PlayStation 3. Então, era um console de fato separado. Você tinha uma biblioteca própria, que tinha que comprar os jogos ali para esses dois consoles. E não era exatamente uma versão portátil do PlayStation 2, tampouco uma versão portátil do PlayStation 3. O PSP fez bastante sucesso, o PlayStation Vita não fez tanto sucesso assim. De lá para cá, a Sony nunca mais teve um portátil. Na verdade, esse mercado de portáteis morreu muito por conta do mobile. E aí ninguém mais quis investir num portátil, porque imaginou-se que, ok, agora o mobile vai engolir essa categoria, porque todas as pessoas vão jogar no celular, e elas de fato jogam muito. O mobile game, a gente cansa de dizer isso aqui, engole assim, o PC game e o mercado de consoles numa abraçada só, mas a verdade é que é uma outra experiência, um outro tipo de jogo e um outro perfil de público, na maioria das vezes, não em todas as vezes. Então, você de fato viu esse mercado de portáteis ele perder a relevância porque você tinha um dispositivo ali que fazia às vezes de um console portátil. Só que aí veio a Nintendo com o Nintendo Switch,
com um dispositivo incrível que não é um portátil exatamente, é um híbrido. E ele funciona, eu tenho certeza que o sucesso dele se dá muito mais porque ele é um console de mesa que você pode carregar por aí. Essa é a diferença. Então o que a Sony possivelmente está tentando fazer, ou está pensando em fazer, é um console que seja poderoso o suficiente ou quase tão poderoso quanto um PlayStation 5, mas que você possa carregar por aí. Será que ela vai fazer essa dobradinha e comparação, levando em consideração que agora ela lançou o PlayStation 5 Pro e parece que está vendendo bem, e aí ela vai fazer isso, o portátil dela, com um poder de fogo um pouco abaixo, talvez ali entre o PS4 e o próprio PS5, mas se tiver uma biblioteca própria, então não tem integração com os consoles que já venderam por aí. E o PlayStation 5 já vendeu um bocado. Olha, números aqui recentes mostram que até agora o PlayStation 5 já vendeu mais de 65,5 milhões de unidades em todo o mundo. O PlayStation Portal, que é esse console, que na verdade não é um console, ele é só para você streamar os jogos do seu PlayStation 5, ele se tornou o acessório mais vendido nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa que saiu aqui. Eu estou deixando o link aqui na descrição, agora não estou achando o nome da empresa que fez a pesquisa, mas segundo os números aqui que eu tenho em mãos, eu não achei números de vendas globais, mas só nos Estados Unidos foram 630 mil unidades nos primeiros 11 meses desde o lançamento do PlayStation Portal. E até uma surpresa, porque o hardware foi bastante criticado ali quando ele foi anunciado, justamente porque você pagava um preço relativamente alto só para streamar jogos. Mas ainda assim está tendo aparentemente uma boa aceitação. Como eu disse, eu não achei números de vendas globais do PlayStation Portal, mas só para vocês terem uma ideia de que certamente, se vier esse portátil, não vai ser, ou pelo menos assim, pelo histórico da Sony, não seria para rodar jogos do PlayStation 5, porque você já tem o Portal. Agora, talvez eles criem um hardware novo, que poderia ser aí um PlayStation 5 / PlayStation 6, que você possa fazer como o Nintendo Switch, né? Você ter a versão dele para mesa, mas a hora que você quiser sair, você sai, bota ele dentro de um casezinho e carrega ele por aí para você jogar quando e onde você quiser. Será que é isso que vai acontecer? Ainda não sabemos, mas tudo indica que estamos caminhando por uma nova guerra entre dispositivos portáteis. Eu tô para gravar mais um episódio do Coin2Biz aí com o nosso amigo Ítalo Cassini e a gente vai falar sobre isso, porque de um lado você tem os PCs portáteis, com o Steam Deck, o outro eu esqueci o nome agora, mas a Tectoy acabou de colocar aí na pré-venda o seu Zenix, e você tem uma série de outros modelos, o Steam Deck aí, principal expoente dessa categoria. Você tem de um outro lado o Nintendo Switch, e a qualquer momento aí a gente sabe que vai vir um Nintendo Switch 2, que deve seguir ali a mesma base, a mesma natureza de ser um console híbrido. E você tem já há algum tempo a Microsoft dando claros sinais de que também pode lançar um portátil, porque na verdade ela está de olho nesse mercado de PCs portáteis e não necessariamente querendo competir com o Nintendo Switch. Mas a Sony tem feito vários movimentos no sentido de tornar os seus jogos acessíveis em outras plataformas, para o mercado de PC Gaming, até alguma coisa para o mobile, e de repente ela pode estar pensando em ter uma família de produtos mais completa, garantindo que as pessoas joguem também os jogos da linha PlayStation num console portátil próprio. Tá aí, mais um rumor colocado pela Bloomberg, e eu acho que é um rumor que faz todo sentido. A gente não sabe exatamente o que a Sony está planejando para esse potencial console, mas que, de novo, esse mercado de portáteis está aquecido, não da mesma forma que quando o mercado de portátil explodiu lá no, anos 90 para os anos 2000, mas por outras razões, e principalmente, né, puxados aí pelo mercado de PCs portáteis.
isso aí voltou a ganhar relevância. De novo, o sucesso do Switch não é necessariamente por ele ser o portátil, é porque ele é um videogame muito competente e também é um portátil, então você mata 2 em 1. Talvez o mercado possa caminhar para esse hibridismo de você ter consoles daqui para frente que vão ter essa portabilidade. Pode ser, eu acho que seria incrível, seria fantástico, mas não sei se é exatamente isso que a Sony vai fazer ou se ela vai criar de fato um hardware específico que vai ter sua própria biblioteca, como ela fez no passado. Então, ainda temos poucas informações, vamos aguardar, vamos acompanhar, mas verdadeiramente que a Sony está de olho nisso, ela está. Com isso, meus amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Up to Date. Trouxemos aqui as principais notícias da semana. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso canal para mais atualizações e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.